Quando você come uma tâmara, você está comendo açúcar. Isso precisa ficar claro logo no começo. Mas o erro é parar a conversa aí, como se o açúcar da tâmara fosse exatamente igual ao açúcar branco colocado no café, no refrigerante ou em um doce industrializado. O corpo não lida apenas com números em uma tabela nutricional, ele lida com alimentos inteiros. E uma tâmara não entrega só açúcar, ela entrega carboidratos dentro de uma matriz natural, junto com fibras, minerais como potássio e magnésio, além de compostos antioxidantes presentes na própria fruta. Isso muda a velocidade da digestão, muda a saciedade e pode mudar a resposta do organismo. Quando alguém olha para a tâmara e diz, isso é açúcar, então faz mal, essa pessoa está simplificando demais. Seria como dizer que uma fruta e uma colher de açúcar são a mesma coisa, só porque as duas podem levar a glicose no sangue, não são a mesma coisa. A colher de açúcar é energia rápida, isolada, sem fibras e praticamente sem micronutrientes. A tâmara é doce, sim, mas vem acompanhada de uma estrutura alimentar que o corpo precisa processar. Ao mesmo tempo, eu não quero que você caia no erro oposto. Muita gente escuta a palavra natural e entende como liberado. E isso também não é verdade. Natural não significa sem limite. Saudável não significa que você pode comer a quantidade que quiser. A tâmara é uma fruta seca e por isso é mais concentrada. Ela tem pouca água em comparação com frutas frescas. Isso faz com que açúcar e calorias fiquem reunidos em um volume pequeno. O problema é que é muito fácil comer 3, 4, 5 tâmaras sem perceber, achando que está fazendo uma escolha leve. Então a pergunta principal não é apenas: a tâmara tem açúcar? Sim, ela tem. A pergunta certa é: quanto você come, em que momento do dia, junto com quais alimentos e qual é a sua condição metabólica? Para uma pessoa ativa, em pequena quantidade, a tâmara pode ser uma alternativa interessante a doces ultraprocessados. Para alguém com resistência à insulina, diabetes mal controlado ou muita dificuldade de controlar a vontade de comer doce, o impacto pode ser bem diferente. Por isso, eu não vejo a tâmara como vilã, mas também não vejo como mágica. Ela é um alimento naturalmente doce, nutritivo e concentrado. Quando você entende essa diferença, deixa de ter medo da comida e começa a fazer escolhas com mais inteligência. Quando você come uma tâmara, o corpo precisa transformar os carboidratos daquela fruta em energia. Parte desse carboidrato chega ao sangue na forma de glicose, que é um combustível importante para as células. Até aqui isso é normal. O problema nunca foi a glicose existir. O problema é quando ela sobe rápido demais, muitas vezes ao dia, ou quando o corpo já tem dificuldade para lidar com ela. Depois que a glicose entra no sangue, o pâncreas libera insulina. A insulina funciona como uma chave. Ela ajuda a glicose a sair do sangue e entrar nas células, onde pode ser usada como energia ou armazenada. Em uma pessoa metabolicamente saudável, esse processo costuma acontecer com mais eficiência. Já em alguém com resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes, o corpo pode precisar produzir mais insulina para tentar controlar a mesma quantidade de glicose. É por isso que eu sempre digo, o impacto de um alimento não depende apenas do alimento. Depende também de quem está comendo. A tâmara tem açúcar natural, mas também tem fibras. E as fibras ajudam a tornar a digestão mais lenta. Isso não cancela o açúcar, não apaga as calorias, mas pode fazer com que a absorção seja diferente daquela provocada por açúcar refinado ou bebidas doces, que chegam muito rápido ao sangue. Agora, aqui existe um detalhe importante. A quantidade muda tudo. Uma ou duas tâmaras podem ter um efeito completamente diferente de um prato cheio de tâmaras. Como elas são pequenas, doces e fáceis de mastigar, muita gente subestima o quanto está comendo. E quando a quantidade aumenta, a carga total de carboidratos também aumenta. Por isso, eu não gosto de perguntar apenas se a tâmara aumenta a glicose. Sim, ela pode aumentar. A pergunta melhor é: quanto ela aumenta em você, naquela quantidade, naquele horário, junto com aquela refeição? Se você come tâmara junto com castanhas, iogurte natural ou alguma fonte de proteína, a resposta pode ser diferente de comer tâmara sozinha, em jejum, quando você já está com muita fome. O contexto da refeição muda a velocidade de absorção e a sensação de saciedade. Então, quando alguém me pergunta se a tâmara é permitida, eu respondo com cuidado. Ela pode fazer parte da alimentação, mas precisa entrar com consciência. Principalmente para quem tem alteração de glicose, o ideal é observar a resposta individual e respeitar a orientação do profissional que acompanha o caso. O problema raramente está em uma única tâmara. O problema está no excesso, na repetição e na falta de contexto. Aqui é onde muita gente se surpreende, porque a tâmara, apesar de ser doce, não deve ser colocada automaticamente na mesma categoria de balas, bolachas recheadas, refrigerantes ou sobremesas ultraprocessadas. Quando eu comparo esses alimentos, não olho apenas para o sabor doce. Eu olho para o conjunto. Um doce comum costuma entregar açúcar, gordura ruim, farinha refinada, aditivos e muita palatabilidade, ou seja, aquela combinação feita para você querer comer cada vez mais. A tâmara, por outro lado, é um alimento mais simples. Ela é a própria fruta seca. Isso não faz dela perfeita, mas faz dela uma opção diferente.
A presença de fibras ajuda na saciedade. O potássio participa do equilíbrio dos líquidos no corpo e da função muscular. O magnésio participa de várias reações metabólicas. Além disso, a tâmara contém compostos antioxidantes naturais que fazem parte da proteção da planta e também podem contribuir para uma alimentação mais rica em nutrientes. Mas eu quero ser muito claro. Esses benefícios não transformam a tâmara em remédio. Ela não trata diabetes, não emagrece sozinha e não limpa o corpo. O valor dela está em ser uma alternativa melhor quando usada no lugar certo. Por exemplo, para uma pessoa que sente vontade de comer doce depois do almoço, trocar um doce industrializado por uma ou duas tâmaras pode ser uma estratégia interessante. Especialmente se vier junto com castanhas ou iogurte natural, porque isso torna o lanche mais equilibrado e menos impulsivo. Também pode ser útil para quem pratica atividade física e precisa de uma fonte rápida de energia antes do treino. Nesse caso, a tâmara pode fornecer carboidrato de forma prática, sem precisar recorrer a produtos cheios de ingredientes desnecessários. Então, quando eu digo que a tâmara pode ser melhor que muitos doces comuns, não estou dizendo que ela pode ser consumida sem controle. Estou dizendo que existe uma diferença enorme entre comer um alimento naturalmente doce e comer um produto criado para exagerar no açúcar, na textura, no aroma e no desejo de repetir. A tâmara pode entrar como uma sobremesa simples, um lanche rápido ou uma forma mais inteligente de lidar com a vontade de doce. O segredo está na quantidade e na intenção. Quando você come com consciência, ela pode ajudar. Quando você come no automático, ela também pode atrapalhar. O ponto mais perigoso da tâmara não está no fato dela ser doce, está no fato de parecer pequena demais para causar algum problema. Esse é o detalhe que engana. Uma fruta fresca, como uma maçã ou uma laranja, tem bastante água, volume e mastigação. Você come uma unidade e sente que comeu algo maior. A tâmara é diferente. Por ser uma fruta seca, ela perdeu grande parte da água, mas manteve uma concentração alta de carboidratos em pouco volume. Na prática, isso significa que é muito fácil comer várias em poucos minutos. E aqui começa o excesso silencioso. A pessoa pega uma tâmara, depois outra, depois mais uma, e quando percebe já comeu uma quantidade de açúcar e calorias muito maior do que imaginava. Tudo isso com a sensação de que foi apenas um lanche natural. Esse mesmo problema aparece em muitos produtos vendidos como saudáveis. Barras naturais adoçadas com tâmara, doces fitness, bolos sem açúcar refinado, pastas de tâmara e sobremesas veganas podem parecer leves, mas continuam tendo carboidratos concentrados. Trocar açúcar branco por tâmara pode melhorar a qualidade do alimento, mas não elimina o impacto metabólico da receita. Por isso eu tenho cuidado quando vejo frases como adoçado naturalmente ou sem açúcar refinado. Muitas vezes isso faz a pessoa baixar a guarda. Ela acredita que pode comer mais porque o ingrediente parece saudável, mas o corpo continua somando energia, carboidratos e carga glicêmica. Quem tem diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, triglicerídeos altos, gordura no fígado ou está tentando perder peso precisa ter ainda mais atenção. Não porque a tâmara seja proibida para todos esses casos, mas porque a margem de erro é menor. Uma quantidade que parece pequena pode atrapalhar o controle da glicose, da fome ou das calorias do dia. Também existe o lado comportamental. Para algumas pessoas, alimentos muito doces, mesmo naturais, mantêm aceso o desejo por mais doce. Nesse caso, a tâmara pode acabar funcionando como gatilho, não como solução. Então, quando a tâmara deixa de ser saudável, quando perde o contexto, quando vira exagero, quando é usada para justificar receitas muito calóricas, quando entra no lugar da consciência alimentar, a tâmara pode ser boa, mas só continua sendo boa quando a quantidade respeita o seu corpo e o seu objetivo. A melhor forma de comer tâmara é tratar esse alimento com respeito. Não com medo, mas também não com descuido. Na prática, para muitas pessoas, uma pequena porção já é suficiente. Algo como uma ou duas tâmaras pequenas ou uma tâmara grande pode funcionar bem dentro de um lanche ou como sobremesa. O problema começa quando a pessoa come direto do pacote, sem perceber quantidade, fome real ou objetivo. Uma estratégia simples é nunca comer tâmara sozinha quando você quer mais saciedade. Combine com castanhas, nozes, amêndoas, iogurte natural, queijo cottage ou outra fonte de proteína e gordura boa. Essa combinação ajuda a reduzir a velocidade da digestão e evita que o lanche seja apenas uma dose rápida de açúcar natural. Também faz diferença o momento do dia. Antes de uma atividade física, por exemplo, a tâmara pode ser uma fonte prática de energia. Mas à noite, depois de um dia inteiro comendo muitos carboidratos, talvez ela não seja a melhor escolha para todos. Outro ponto importante é não somar doce com doce. Se você come tâmara junto com suco, mel, granola açucarada ou sobremesa, o efeito final pode deixar de ser equilibrado. O fato de um ingrediente ser natural não anula o excesso do conjunto. Para quem tem alteração de glicose, a observação individual é essencial. Algumas pessoas toleram bem uma pequena porção. Outras percebem aumento maior da glicemia. Por isso, quando há diabetes ou pré-diabetes, a tâmara deve entrar com orientação e monitoramento, não no improviso. A pergunta mais inteligente não é:
posso ou não posso comer tâmara. A pergunta é: onde essa tâmara entra no meu dia? Se ela entra no lugar de um doce ultraprocessado, em pequena quantidade pode ser uma boa troca. Se entra como mais um doce, além de tudo que já estava sendo consumido, provavelmente não ajuda. Comida saudável também precisa de contexto, e a tâmara é um ótimo exemplo disso. Ela pode ser parte de uma alimentação equilibrada, mas não deve ser usada como desculpa para comer açúcar natural sem limite. Consciência, porção e combinação fazem toda a diferença. A tâmara não tem o mesmo efeito para todo mundo. Esse é um ponto essencial. O mesmo alimento pode ser uma boa escolha para uma pessoa e uma escolha ruim para outra, dependendo do metabolismo, da rotina, da quantidade e do objetivo. Para quem pratica atividade física, por exemplo, a tâmara pode ser útil em alguns momentos. Ela fornece energia de forma rápida, é fácil de carregar e pode ser consumida antes de um treino, principalmente quando a pessoa precisa de carboidratos simples, sem recorrer a produtos industrializados. Para quem está tentando reduzir doces ultraprocessados, ela também pode ajudar. Em vez de comer bala, chocolate recheado, bolo industrializado ou sobremesas muito açucaradas, uma pequena porção de tâmara pode satisfazer a vontade de doce com um alimento mais simples e mais nutritivo. Mas existem pessoas que precisam de mais cuidado. Quem tem diabetes, pré-diabetes ou resistência à insulina precisa observar a resposta do próprio corpo. A tâmara não precisa ser automaticamente proibida, mas também não deve ser tratada como alimento livre. A quantidade, o horário e a combinação com outros alimentos fazem muita diferença. Quem está em processo de emagrecimento também precisa prestar atenção, não porque a tâmara engorde sozinha, mas porque ela concentra calorias em pouco volume. E alimentos pequenos, doces e fáceis de comer podem passar despercebidos dentro do total do dia. Outro grupo que precisa de cuidado são pessoas com compulsão ou muita dificuldade de controlar doces. Para algumas delas, o sabor muito doce da tâmara pode abrir mais vontade de comer, em vez de ajudar a controlar. Nesse caso, o problema não é apenas nutricional, é também comportamental. E algumas pessoas podem sentir desconforto digestivo, gases ou estufamento ao consumir tâmaras, especialmente em maior quantidade. Isso pode acontecer por causa do tipo de carboidrato presente na fruta e da sensibilidade individual do intestino. Por isso, a minha orientação é simples. Não copie a porção de outra pessoa. Observe o seu corpo, o seu objetivo e o seu contexto. A tâmara não é remédio, ela não cura doenças, não neutraliza excesso de açúcar e não substitui tratamento. Mas também não é veneno. Quando usada com inteligência, pode ser uma ferramenta alimentar útil. No fim, o segredo não está em idolatrar ou demonizar a tâmara. Está em entender para quem ela faz sentido, em que quantidade e em qual momento. Depois de tudo que conversamos, eu quero que você guarde uma ideia simples. A tâmara não é o alimento milagroso que algumas pessoas vendem na internet, mas também não é a bomba de açúcar que outras pessoas descrevem. As duas visões estão erradas porque ignoram o contexto. Sim, a tâmara contém açúcar. Isso é um fato. Mas ela também oferece fibras, minerais e compostos naturais que não existem no açúcar refinado. É exatamente por isso que comparar uma tâmara com uma colher de açúcar branco não conta a história completa. Ao mesmo tempo, o fato de ser natural não transforma a tâmara em um alimento sem consequências. Quantidade continua importando, frequência continua importando, e a sua condição de saúde continua importando. Se você é uma pessoa saudável, fisicamente ativa e consome tâmaras com moderação, elas podem fazer parte de uma alimentação equilibrada. Se você tem diabetes, resistência à insulina ou está tentando perder peso, elas podem continuar presentes, mas exigem mais atenção e planejamento. O que eu gostaria que você evitasse é o pensamento extremo que domina tantas conversas sobre nutrição. A ideia de que um alimento é completamente bom ou completamente ruim raramente corresponde à realidade. A verdadeira saúde nasce quando você aprende a entender os alimentos em vez de simplesmente ter medo deles. Quando você conhece o que está colocando no prato, faz escolhas melhores. Quando entende como seu corpo responde, deixa de depender de modismos. E quando encontra equilíbrio, não precisa viver entre restrições exageradas e excessos constantes. Por isso, da próxima vez que olhar para uma tâmara, não pergunte apenas se ela tem açúcar. Pergunte se aquela quantidade faz sentido para você, para o seu objetivo e para o momento em que está vivendo. Essa é a pergunta que realmente importa. Se este vídeo ajudou você a enxergar as tâmaras de uma forma mais inteligente, deixe seu comentário contando com que frequência você consome essa fruta. Compartilhe este vídeo com alguém que acredita que todo açúcar natural é inofensivo ou com alguém que tem medo de qualquer alimento doce. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo informações baseadas em ciência, explicadas de forma simples e prática para o seu dia a dia.